Uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, meus amigos e meus irmãos internautas. Nesta noite, diante da presença de Deus, diante da presença dos meus irmãos, eu quero trazer uma palavra para vocês que se encontra no Evangelho de João, o capítulo de número 1, o versículo de número 1 ao 6. Amém? Que tem por título a encarnação do Verbo, o versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Amém? Todos nós que conhecemos a história da palavra de Deus, nós conhecemos a história de Jesus. Sabemos que Jesus ele estava com o Pai desde a criação do mundo, desde o princípio, de eternidade a eternidade, ou seja, o Pai, o Filho, o Espírito Santo são a Trindade. Eles são um só e eles sempre existiram. Todos os três, eles são Deus, mas eles são um só. A Bíblia nos sabe tudo que pedimos em nome do Senhor Jesus nos dará, porque o Espírito Santo intercede por nós. E sabemos que a luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não prevaleceram sobre a luz, porque nós que somos luz, nós temos que resplandecer sobre as trevas, e Jesus ele era luz, e ele resplandecia sobre as trevas. Um exemplo, se você pegar um quarto escuro e acender uma lamparina, uma lanterna, o quarto vai clarear, porque as trevas ela não pode sobre a luz. E houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista, que ele preparou o caminho de Deus, o caminho de Jesus. Então, ele pregando ali no deserto, na beira do Jordão, e ele pregando, arrependei-vos, porque o reino de Deus, ele está chegado, chegou para vocês. Então ele batizava com água para o arrependimento. Mas ele falava para as pessoas que ele batizava: eu batizo com água para arrependimento, mas haverá um que vai batizar vocês com fogo. Ou seja, ele fala que não era digno nem de desatar as sandálias dele. Ele batizava com água para o arrependimento de pecado, que é a qual Deus nos deixou um exemplo que nós temos que batizar para nós sermos salvos. E um exemplo para vocês aí, Jesus ele não carecia ser batizado, porque ele não tinha pecado, mas ele foi sido batizado por João Batista ali no Jordão para cumprir toda a justiça. E João fala: aquele que ouvir um espírito como uma pomba desce sobre ele, esse é o Messias. Então João preparou o caminho do Messias. Então João preparou o caminho do Messias. Então Jesus ele estava se preparando o seu ministério. Jesus, o Criador, o próprio Deus, ele vai ao deserto para ser tentado pelo diabo, para ser tentado por Satanás. Então ele passa pelo deserto, os irmãos já conhecem a história, e ele vence todas as três tentações que o diabo opõe sobre ele. Então ele começa o seu ministério de pregador, de pastor, e pregar o Evangelho de Deus aos 30 anos de idade.
E o seu primeiro milagre que Jesus faz é ali em Caná da Galileia, que Jesus transforma água em vinho. Então muitos iam ter com Jesus, muitos que conheciam, já passaram a conhecer a fama de Jesus. Então Jesus ele foi espalhando por toda a Judéia, por toda a Galileia, por todo o país daquela nação de Israel, e os povos até mesmo de fora iam ter um encontro com Jesus, porque Jesus ele pregava com autoridade. Jesus não pregava como os escribas, como os fariseus, como agora me falha a memória, mas ele pregava com autoridade. Ele não pregava como hipocrisia, ele tinha autoridade. E sabe uma coisa, Jesus, ele veio salvar um povo que quer ter um encontro com ele. Aquele que entrega seu caminho, ele confia nele e o mais ele fará. E Jesus ele fazia muitos sinais de prodígio. Jesus purificava leprosos, Jesus dava vista aos cegos, Jesus curava endemoniados, libertava endemoniados. Então Jesus ressuscitava mortos, Jesus fazia muitos sinais de prodígios. E certa vez Nicodemos foi ter com Jesus, mestre, bem sei que o Senhor é mestre em Israel, se o Senhor não for filho, o Senhor é o Filho de Deus, porque ninguém pode fazer tais coisas se Deus não for com ele. Então Nicodemos reconheceu que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E muitos reconheceram que Jesus era a verdade e a vida. Lá em João capítulo 10, versículo 11, Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus ele ensinou ali, e o povo começou a encher de ira, de ódio, de inveja contra Jesus, e armaram um arquiteto, uma casinha para matar a Jesus. E Jesus foi morto, ali ele foi crucificado e foi ressuscitado no terceiro dia para me dar direito a eu e a você ter direito à salvação. E sabemos que Jesus ele veio salvar um povo zeloso, um povo remido, um povo que guarda os mandamentos de Deus, um povo que não tem medo, um povo que tem ousadia, um povo que não tem medo de pregar a palavra, um povo que guarda os mandamentos de Deus. Mas sabe de uma coisa, lá em Salmos 119, versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Nós guardamos a palavra de Deus, nós obedecemos a palavra de Deus, nós temos certeza que nós vamos morar na Nova Jerusalém, porque Jesus ele é o Verbo, Jesus ele é o próprio Deus encarnado, que a qual ele veio há mais de 2000 anos atrás, porque sabemos que o nosso Redentor vive, que é Jesus, igual João fala, o nosso Redentor vive. E sabemos que a vinda de Jesus foi profetizada por muitos profetas na antiguidade, e tudo que eles profetizaram se cumpriu acerca de Jesus. Nenhum osso de Jesus foi esmagado, igual foi profetizado. Os ossos do Senhor, do Cristo, não seriam esmagados, que é de Jesus. Então tudo que eles profetizaram na vida de Jesus cumpriram, porque eram profecias da parte de Deus, eram profecias bíblicas. Muitos, depois que Jesus ressuscitaram, eles receberam o Espírito Santo e pôde continuar esse trabalho de Jesus, os 12 apóstolos, continuou o trabalho de Jesus. E hoje ele nos deixou, ele falou para os seus discípulos: ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Nós temos que fazer. Jesus nos deixou o ID. Eu estou evangelizando nas redes sociais, eu estou fazendo o ID do Senhor, pregando o evangelho ao máximo de pessoas que eu posso, e os outros meus irmãos em Cristo
Com eles nós vamos pregar a palavra em todo mundo, para que o mundo seja evangelizado, para que o Senhor possa vir nas nuvens com poder, com autoridade, com unção e muita glória. Tá essas palavras para vocês, em nome de Jesus.